Quando a instrução nos transmite certas informações, e a instrução nos chega por intermédio de instrutores, não? De consciências e seres que servem de ponte entre o nosso estado atual e a fonte da instrução. Então, os instrutores são consciências que atuam nos níveis internos e que nos instruem nos níveis internos também. Então, nós, como espíritos, como mônadas, somos instruídos no nível cósmico, somos instruídos no nível espiritual, somos instruídos no nível intuitivo, as nossas almas frequentam aulas, as nossas almas ingressam na aura de grandes consciências e quando, como almas, ingressamos nessas auras dos mestres ou dos instrutores, as nossas almas vão sendo instruídas, porque vão recebendo uma vibração, vão recebendo códigos que correspondem a estados de consciência mais elevados. Então a instrução vai acontecendo em muitos níveis. E essa instrução vem de uma fonte única, que é cósmica, que é universal e que vai se projetando em todos esses níveis. Então, quando nós somos instruídos e quando essa instrução chega até o nível consciente, significa que conscientemente nós devemos começar a participar de processos mais amplos. E, num certo sentido, é o que está acontecendo nestes tempos. Estamos num período de transição do planeta, estamos num período importante em que certas definições dependem também das nossas escolhas. É como se a vida universal e cósmica e planetária, não, a vida planetária está dentro do universo, então toda essa história cósmica estivesse escrita em linhas gerais, mas não detalhadamente escrita. Então, esta fase de transição, os processos são um pouco livres de se encaminharem em diferentes direções. Vamos dar um exemplo. Podemos ter uma partitura de Mozart para flauta e orquestra. Então, Mozart, que era o autor daquela peça, escreveu a partitura com todos os seus compassos para cada instrumento, para a orquestra e o flautista, que era o solo, e foi escrevendo compasso por compasso. E a uma certa altura, ele escreve para a orquestra manter os acordes de base. E diz que do compasso número X até o compasso número 2x, um trecho da música, a flauta vai improvisar. Ele não escreveu o que o flautista vai tocar. Será aquele flautista que vai, sobre aquela base da orquestra, estar criando. E aquilo é parte da música. Então, quando o universo, a vida cósmica, assumiu em si um planeta onde se ia fazer uma experiência com o livre-arbítrio, em que a humanidade tinha o livre-arbítrio, esta possibilidade de criar fora de padrões estabelecidos, o universo estava assumindo que, num certo ciclo, aqueles compassos contariam com aquele improviso do solista, da flauta, nesse exemplo que estamos dando. E neste período de transição, isto acontece de uma maneira muito clara. Então, no planeta se assistem certos jogos de força que não existem, parece, em outros pontos do universo.
E a humanidade tem o livre-arbítrio para escolher em direções diferentes. Então, nós estamos num momento em que as nossas escolhas determinam muito, determinam certos desdobramentos do processo universal. As linhas gerais do processo universal estão definidas, que o planeta vai passar por essa transição e ingressar num novo ciclo. Parece que isso foi definido. Segundo certas informações anteriores que foram transmitidas pela hierarquia, por intermédio de Helena Roerich, até 1939 não estava definido se o planeta Terra iria prosseguir na sua evolução, iriam ser retirados do planeta aquelas consciências que estariam avançando no seu processo. Então, essas consciências que prosseguiriam iriam para outras escolas e o planeta Terra iria terminar o seu ciclo, teria fracassado. E a outra opção seria serem retirados do planeta aquelas consciências que não podem prosseguir no novo ritmo e persistiriam no planeta aquelas consciências que iam ingressar numa nova etapa, num novo grau da consciência planetária. E segundo esta discípula, segundo esta iniciada, Helena Roerich, até 1939 isto era algo ainda a ser definido. E parece que em 1939 os conselhos, as hierarquias, definiram que o planeta Terra prosseguiria. Então, que ele ia mudar de grau, ele ia continuar a sua evolução. Ou seja, aquela experiência que vinha sendo feita na Terra, como planeta laboratório, iria prosseguir. E o planeta ia continuar sendo um laboratório para criar algo que deveria ser doado para o cosmos. Se nós formos observar, de 1939 até 1988, quando nós ingressamos numa fase de transição definitivamente, corresponde a um ciclo solar e a um ciclo planetário, o 8/8 de 88. Então, de 1939 até 1988, nós temos uma diferença de 49 anos. Então, 39 mais 49 dá 88. E o que se passa? 49 é 7 ciclos de 7 anos. E isso diz respeito a uma certa etapa da consciência da humanidade sobre a Terra. Porque os setênios para a humanidade são ciclos que determinam etapas de evolução muito importantes. Então, se percebe que todo o processo evolutivo, quando se projeta no plano material, nas dimensões materiais, ele se projeta dentro de ciclos e de etapas. E hoje nós estamos novamente dentro de uma mudança de ciclo muito fundamental. Assim como o 8/8 de 88 representou o início do processo de purificação, e esta possibilidade de realmente o planeta começar a expurgar as forças involutivas e se preparar para a transição que nós conhecemos como final dos tempos, que é o ingresso numa coordenada de tempo universal. Então, o planeta sai deste tempo que ele existe e entra num novo tempo. Isso começou a ser definitivamente preparado, diretamente preparado, em 8/8 de 88, a partir dessa data. Agora nós estamos novamente num momento cíclico muito importante.
Muitas pessoas percebem fechamentos de ciclo na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na vida familiar, na vida grupal, na vida das nações. É algo que se projeta em todos os níveis da consciência planetária. Temos que ter em conta também que existe um propósito que é cósmico, que conhecemos como a vontade de Deus, ou seja, é um princípio e uma força criadora, é uma potência criadora que cria tudo o que existe, é o que norteia a criação. Então, este propósito se projeta nos universos como plano evolutivo, como plano de evolução. E isto parece algo distante, não? Algo cósmico, é distante. Não é assim. Porque as nossas células, os nossos átomos, tudo o que existe está dentro disso. Nós somos parte dessa criação. Então, este propósito dinâmico, esta vontade divina, cósmica, move os nossos átomos, move o planeta, move o Sol, move as galáxias, move as bactérias, move as plantas. Não existe nada que esteja fora disso. E, ao se projetar dentro de ciclos, de etapas, ao se projetar nos universos, na natureza, no dia, na noite, temos o plano evolutivo. E esse plano evolutivo, ele se adapta, porque como a nossa resposta não é fixa, se fosse fixa, o universo teria um programa, como um programa de computador, e seria fixo. Uma etapa depois da outra estava tudo definido. E a evolução universal não é assim. A evolução universal conta com aquilo que fazemos, sentimos e pensamos. Nós estamos criando. É como se o cosmos, é como se a fonte cósmica escrevesse um texto, que é o universo. E as palavras do texto e as letras das palavras começassem elas mesmas a escrever também. Então é uma história que não é pré-definida, é uma história que vai criando a si mesma. Então existe todo o movimento criativo universal, a Terra girando em torno do Sol, o Sol girando com todos os planetas pela galáxia, uma vida cósmica. E na Terra, na superfície da Terra, os seres pensam, sentem, estão criando, estamos emanando algo para o espaço. Então, o plano evolutivo não é fixo. E o que nós pensamos, sentimos, fazemos, aquilo que decidimos, isso repercute no espaço, isso repercute no universo. Então, somos seres criadores. E o nosso processo de evolução é para nos levar a transcender o livre-arbítrio, transcender a vontade própria. E com esta capacidade, este dom do livre-arbítrio, nós transcendermos o próprio estado, transcendermos o nosso estado humano e gerarmos algo que é o desdobramento da nossa essência, mas que não existe ainda. É como se na Terra estivesse sendo criada uma nova flor, que não é uma flor que já existia no universo, porque o universo está evoluindo. Então nós temos que gerar algo em nós, da nossa essência, que não é algo que já fizemos, que é algo que vai surgir com a transcendência do nosso estado. É algo que seria o que se chama Cristos. Então, vamos acender o nosso Cristo interno. Então, é algo que da nossa essência se acende.
que existia de forma latente, mas não era um código ativo. Então, o universo em nós, por meio desta transcendência, ativa um certo código, que é um certo código de amor, é um certo grau de amor, de perdão, de compreensão. Então, isso faz parte do processo na Terra. E este plano evolutivo, que é planetário, que se repercute nas nações, repercute na natureza, nos reinos, nas plantas, ele vai se adaptando à nossa resposta. Então vem o propósito, vem o plano evolutivo em cada etapa e a nossa resposta vai gerar aquele plano evolutivo na etapa seguinte. Então, a união da nossa resposta com os impulsos do cosmos geram a etapa seguinte. Está se criando algo na Terra. E dentro da estrutura da hierarquia na Terra, dentro da estrutura desta instrução na Terra, não, as hierarquias são os nossos instrutores, existe algo que reflete a consciência cósmica. E a energia cósmica, a consciência cósmica, se projeta de uma maneira trina. É algo que é cósmico, que ao manifestar-se, se manifesta assim, nesse desdobramento de 3 energias. Então, isto é um arquétipo cósmico, que ao se projetar na Terra, são 3 vertentes de energia. Então, uma vertente é um princípio criador, dinâmico, que reflete este propósito de criação. Existe um princípio criativo, feminino, que é toda a manifestação que vai ser fecundada por este propósito. Existe aquele princípio que é a consciência dentro desta manifestação, dentro deste propósito, dentro desta vida manifestada. Então, são eletricidades, são estados de consciência que criam em nós e criam fora de nós. Então, este propósito dinâmico, esta eletricidade dinâmica, é representada naquilo que conhecemos como Senhor do mundo. E este Senhor do mundo é um certo grau da consciência planetária. E isto é representado, isto é personificado num membro da hierarquia, é o ápice da hierarquia planetária. É aquilo que faz a ponte com este propósito fora da Terra, no cosmos. Faz a ponte com a confederação de mundos evoluídos. E este transformador que é o Senhor do mundo foi no passado conhecido como Melquisedeque, foi conhecido como Sanat Kumara, foi conhecido como Amunakur, em Mistitlan, que é um centro planetário. E agora nós estamos prestes a uma mudança. Esta consciência, que é Amunakur, como já estudamos, está se projetando em certos núcleos da vida cósmica. E está projetando esta vida cósmica na Terra. Ou seja, Amunakur começa a trabalhar desde a confederação de fora da Terra. Então, a consciência terrestre começa a se unir com a consciência cósmica, por intermédio de Amunakur. E esta posição, esta função de Senhor do mundo, que recebe uma eletricidade cósmica como esses transformadores e enviam esta eletricidade para toda a vida planetária, esta posição vai ser assumida por um ser que conhecemos como Cthulhu, que é aquele ser que, numa passagem sobre a Terra, foi São Francisco de Assis, entre outras manifestações. Foi Pitágoras. Então,
este ser, esta consciência que foi Francisco de Assis, que viveu no plano físico e manifestou esses códigos deste amor cósmico, que são esses códigos crísticos, é esta consciência que está assumindo essa posição de Senhor do mundo. Isto não era algo previsto. Isto é um remanejamento no plano evolutivo. Porque o plano evolutivo se adapta às respostas que a vida planetária dá, às respostas que nós, como humanidade, damos. Então, existe o propósito e existe o plano evolutivo. E o plano evolutivo vai se adaptando a cada etapa, para que o propósito possa se manifestar. Então, é como se tivéssemos uma tarefa a fazer aqui, em grupo. E nós temos uma meta, que é, por exemplo, organizarmos esta sala para a reunião. Então, começamos a limpar a sala, limpar os vidros, tirar o pó do piso, fazer o trabalho básico. Vamos organizando as cadeiras, mas vão surgindo situações que não eram previstas. Altera o número de participantes, precisamos de mais cadeiras, ou as cadeiras não estão em condições. Então, temos que ir nos adaptando e criando as condições para que o propósito se cumpra. Então, é assim. O plano evolutivo vai se adaptando. O plano evolutivo se adapta a cada etapa, a cada passo, e se usa a melhor estratégia para criar as condições para que o propósito se cumpra. No caso do exemplo, o propósito é a sala estar pronta para que a reunião aconteça. No caso da vida planetária, é levar cada reino mineral, vegetal, animal, humano, dévico, angélico, a hierarquia planetária, a sua realização, a união com a vida cósmica, a realização das essências que estão em cada reino. Então é assim, a cada etapa, a adaptação para levar à realização do propósito. Então esta mudança de Amunacor deixar de ser o Senhor do mundo, se projetar na vida cósmica, trabalhar na purificação da vida planetária, não dentro da consciência planetária, mas de fora para a Terra, da confederação para a Terra, isto é uma mudança, é algo que não era previsto. E esta posição, este transformador da hierarquia, é assumido por Cthulhu, que passa a ser chamado como Cthulhin, um M no final do nome, porque os nomes das hierarquias designam suas tarefas. Então, quando uma hierarquia muda de tarefa, muda de nome. Então, Cthulhin assume esta posição de Senhor do mundo. Isto é algo que representa uma grande mudança em todo o processo energético planetário. Significa uma mudança nos mecanismos da evolução dentro da vida planetária. É como se os processos de reação química fossem mudar. Os nossos processos internos vão mudar. A maneira como as almas alcançam as personalidades, a maneira como as personalidades usam o livre-arbítrio, a maneira como uma certa emanação da vida cósmica penetra a consciência terrestre e pode alterar os processos kármicos na Terra, vai mudar. Ou seja, a regência da vida planetária, aquela lente que passa uma luz cósmica e essa luz cósmica se desdobra em todas as cores para a vida planetária, vai ser uma lente de segundo raio, amor-sabedoria. Então, muito simbolicamente,
podemos imaginar se São Francisco de Assis fosse ser presidente de um país. O que aconteceria com aquele país? Algo vai mudar, porque o processo evolutivo em Francisco de Assis segue um mecanismo, uma dinâmica, uma lei, uma expressão de uma energia de amor-sabedoria, que é diferente de outras energias. Então, algo vai mudar. E aquela posição de instrutor do mundo, que é o outro aspecto, não dissemos que era 3, o primeiro é o Senhor do mundo, o segundo, o instrutor do mundo, e o terceiro, aquilo que se chama a mãe do mundo. São 3 transformadores fundamentais. Isso se projeta em todos os estados da vida. A nossa alma tem 3 aspectos, o nosso ser tem 3 aspectos em cada nível. Físico-etérico, um aspecto. Emocional, outro aspecto. Mental, outro aspecto. A personalidade é trina. O nosso ser tem a personalidade, tem a alma, tem o espírito, é trino. A nossa alma tem 3 aspectos: vontade, amor, inteligência. É assim, vai de espelho em espelho. Os centros planetários têm uma regência trina: Mirnajá, Antuak, Visnuk, Mishuk e assim por diante. Então, esse segundo aspecto na regência planetária passa a ser ocupado por Muriel. Muriel é aquela hierarquia que nós conhecemos numa passagem recente sobre a Terra como Padre Pio, de Pietreutina, como Irmão Pio, essa hierarquia de Aurora. Então, Pio, ou melhor dizendo, Muriel, que é uma consciência muito ampla, muito potente, passa a ser este transformador, este ser que é o canal da instrução dentro da consciência planetária, o instrutor do mundo. E aquela consciência que é a mãe do mundo, que já é uma outra eletricidade, é o transformador, não, de uma eletricidade que representa o Kundalini do planeta, ou seja, aquela energia que está na base da manifestação material, a energia que anima toda a manifestação material. Por isso, a Virgem é, às vezes, representada com uma lua, ou uma lua crescente, porque a lua simboliza o aspecto material da manifestação. E a Virgem simboliza esta consciência que é a mãe do mundo. É a mãe de tudo que existe. O manto da mãe do mundo é a natureza, somos nós, é tudo que existe, os anjos, os devas, é a manifestação material, ou a face material da manifestação. E nesta mudança de ciclo, esta mãe do mundo, que para a vida planetária é representada por Maindra, uma grande consciência, e para a vida cósmica é representada por Taikuma, também uma grande consciência, está passando por transformações. Então, Maindra assume os espelhos, assume a regência dos espelhos de todos os retiros daquilo que se chama a rede do tempo, que são os retiros que vão possibilitar o ingresso da consciência planetária no novo ciclo. É a possibilidade da Terra sair desta dimensão na qual está e entrar naquilo que se chama o tempo real. Então, é a conjuntura desses retiros da rede do tempo, é a união desses retiros na nossa coordenada de tempo que vai possibilitar a mudança. E para nós vermos como esse processo é perfeito, cada retiro da rede do tempo
guarda uma chave do processo de cristificação da humanidade. Então, em cada disco solar desses 13 retiros, desde a Antártida até Monte Shasta, na Califórnia, esses 13 retiros com seus discos solares, cada um guarda uma parcela do processo de cristificação da consciência, o processo pelo qual nós, humanidade terrestre, nos tornamos Cristos. Cristo é um estado de ser. É um estado quando nós somos ungidos, quando nós ativamos em nós certos códigos de amor, de compaixão, de perdão, de misericórdia, que são energias criadoras que vão construir no cosmos e no universo uma nova consciência, um novo estado de ser. Então não é algo que existia, é algo que está sendo gestado na Terra. Então, quando Maindra, que é a mãe do mundo, assume a regência dos espelhos dos 13 retiros da rede do tempo, significa que Maindra, que gesta em si a nova humanidade, é a consciência que está gestando este processo de cristificação, está preparando o final dos tempos. Porque a união desses retiros significa o final dos tempos, significa nós ingressarmos num novo tempo. E Maindra está unindo a sua dimensão de mãe do mundo, angelical, com a dimensão material. Porque como mãe do mundo, Maindra tem uma face, tem uma dimensão da sua consciência que é criadora, que é todo este universo dos anjos, das energias arcangélicas. Isso, Maindra está como um portal para que isso se una à consciência material na qual nós existimos. Então, todas essas energias criadoras que conhecemos como anjos, devas, arcanjos, querubins, isso vai não estar funcionando de uma maneira paralela. Isso vai começar a estar mais unido àquelas consciências humanas que se abram para isso. E os 12 atributos de Maindra, que nós conhecemos naquela oração, a Mãe Universal, fé, luz, paz, proteção, cura, unidade, amor, perdão, reconciliação, caridade, humildade, transmutação. Os 12 atributos são aqueles aspectos criadores que devemos ativar em nós para nós criarmos em nós e no planeta, na consciência planetária, as condições para que este processo de cristificação ou a ativação do Cristo interno possa se dar. Maindra prepara o caminho. E Monte Shasta, com o seu disco solar, está irradiando para a consciência planetária esses atributos. Então é algo que temos que ativar em nós e temos que ativar na consciência do planeta. E isso prepara este surgimento, esta possibilidade de descida desta consciência que é samana. Então nós estamos vivendo um período muito especial. E no nosso calendário, no dia 2/1/2010, será o momento em que esta assunção, não desta posição de Senhor do Mundo por Cthulhu, se sincroniza com o nosso tempo. Então, isso que está acontecendo numa outra dimensão
sincroniza com a nossa dimensão em 2/1 de 2/1, 2 de janeiro de 2010. Nessa data, que é simbólica também, que é concreta e é simbólica, nós temos 2 mais 1, que é 2 de janeiro, temos 3. De 2010, temos 2 mais 1, que é 3. Temos 2 triângulos. E os 2 triângulos, que é um triângulo com vértice para cima e outro triângulo com vértice para baixo, nós temos a estrela de 6 pontas. Essa estrela de 6 pontas é o símbolo da confederação de mundos evoluídos. Então, simboliza que nesta data a consciência planetária está se unindo à confederação num grau maior. Aquela consciência que era a ponte com a vida cósmica, que era Munakur, está na confederação fazendo a ponte com a vida terrestre. E aquela consciência que era Cthulhu, um canal do segundo raio, assume a posição de Senhor do mundo e abre para a vida planetária um canal que vem do cosmos para a Terra. E que canal é esse? É um canal para que a misericórdia de Samana possa ingressar no planeta de uma outra maneira. Porque, dadas as condições da humanidade e da vida terrestre, esta misericórdia, que é um princípio de criação, nós temos um conceito muito equivocado de misericórdia. Na verdade, vamos considerar que nós não sabemos o que é. Nós achamos que misericórdia é um conceito, não? É algo que está nos livros e que se repete nas igrejas. Misericórdia é um princípio criador, cósmico e universal. É um princípio que possibilita que o karma material seja transformado dentro de uma lei superior. Então, que uma lei superior ao karma material possa se tornar ativa, porque é uma lei que, nesta nossa dimensão, não é ativa, é latente. Então, a lei que é ativa na nossa dimensão material é a lei do karma material. E nós sabemos que, pelo karma material, não haveria planeta que suportasse os nossos débitos, com tudo que fizemos sobre a Terra, com todas as transgressões que fizemos ao longo das épocas. Então, nós temos um débito, um karma negativo e um compromisso com as forças involutivas, porque mesmo os nossos bons representantes da humanidade são comprometidos com as forças involutivas. Todos nós, aquilo que se chama os 7 pecados capitais, a gula, a cobiça, tudo aquilo está em nós, está fora de nós. Então, nós somos comprometidos com as forças involutivas. Para que o planeta possa se liberar de uma certa carga psíquica e ingressar nesta nova dimensão de tempo, precisa misericórdia. Precisa ingressar uma lei evolutiva superior que não é o karma material. E todo este contingente kármico ser transformado dentro de uma outra química. Precisa uma lei do perdão. E isto é um aspecto de Samana. Isto é um aspecto do segundo raio. Então é necessário um representante do segundo raio para que abra um canal na vida planetária para esse segundo raio ingressar numa potência maior. E a misericórdia de Samana, Samana é a perfeição da misericórdia no cosmos, esta perfeição da misericórdia ingressar aqui, outra lei que não é o karma material. Então, é como se tivéssemos uma mancha na roupa que não conseguimos tirar, o tecido está manchado. E tentamos esfregar com escova, e não sai a mancha. E o tecido começa a se romper, as fibras começam a romper. É o que está acontecendo hoje na Terra. A estrutura planetária não suporta
Basta olhar em torno a condição do ar, da terra, das águas, dos oceanos. Nós convertemos o planeta numa lata de lixo e continuamos gerando lixo, gerando sujeira. Então, a resposta da humanidade é mínima. Então, precisa da misericórdia e precisa do perdão, que são expressões de um segundo raio, para que estas manchas que temos na nossa roupa possam sair. Algo que dissolve aquilo, não é esfregando, não é na força fricativa, é outra lei, é outra eletricidade. É como se banhássemos essas roupas num líquido, com um banho de misericórdia e de perdão, e as nossas roupas ficam limpas, sem mancha. Então, Muriel, que também é um representante dessa energia crística, é um ser que viveu esse processo de cristificação até fisicamente e transcendeu a lei material, porque Pio era visto em vários locais ao mesmo tempo, realizava curas milagrosas, era um ser que já estava manifestando uma nova lei. Este representante que viveu o processo como ser humano sobre a Terra e viveu e ativou em si esses códigos do segundo raio, é o ser que é o instrutor do mundo. E que a partir do 2/2 de 2010 assume esta posição. Ou seja, é o momento em que se sincroniza esta dimensão interna com o nosso calendário, com o nosso tempo. E 2 mais 2 são 4, 2 de fevereiro, e 2 mais 1 de 2010 é 3. Nós temos aí as 7 energias básicas, temos aí os 7 planos de consciência, onde esta energia da graça e da misericórdia, onde esse perdão deve atuar, os 7 níveis da consciência planetária. E Mahindra, como mãe do mundo, está ativando os seus princípios, está assumindo a regência de todos os espelhos dos retiros da rede do tempo, para que os códigos que são guardados em cada disco solar possam se unir e para que a humanidade tenha este caminho de cristificação disponível. Então, é mais do que uma oportunidade. Nós estamos vivendo um momento em que a vida planetária está se transmutando. Então, nós estamos ingressando num novo estado da vida planetária. Podemos nos unir a este movimento ou podemos nos negar a este movimento. E como fazemos isso? Com as nossas escolhas. Podemos dizer sim e ingressar em toda esta transformação, em todo este advento de uma nova consciência. Ou podemos dizer não, fico na vida velha, fico naquilo que eu já fui, naquilo que eu construí, naquilo que eu pensei que sou bom, que sou correto, porque tenho compromissos. Não tem compromisso. Os relógios estão mudando. Os processos kármicos estão mudando. Há uns dias atrás, uma pessoa teve um sonho que ela estava num local escuro, sombrio, havia uma escada, havia uma porta aberta, com uma luz imensa do outro lado da porta, um ser feminino a aguardava do outro lado com muita luz, uma energia muito pura, e aquele ser estava lá embaixo, naquele lugar escuro. E no sonho era mostrado que estava tudo pronto. Era só ela subir a escada e entrar na luz. E ela permanecia lá embaixo porque ela queria.
Não tinha nada que retia aquela pessoa lá embaixo, porque ela acreditava que não estava pronta, que não estava à altura, que tinha que completar os seus processos, que tinha que desatar os nós, que tinha compromissos, que tinha para a luz. Não tem isso. Existe um momento cíclico. A porta está aberta. É só entrar. Somos perfeitos? Não somos. Mas o universo não é perfeito. O universo está em evolução. Então, é dar o passo, entrar na luz, assumir em si este processo, que é um processo de não sou eu que vivo, é o amor universal, cósmico, que vive em mim. Tem pessoas que passam por acidentes, tem pessoas que têm a sua vida profissional toda fechada para ver se compreende que tem que dar um passo. Porque a pessoa fica numa boa vida, está tudo correto. Olha para a vida, é uma vida boa, a pessoa é correta, não rouba, não mata, paga os impostos, faz a sua boa ação do dia, é correta com os filhos, é uma vida boa, correta. Não basta uma vida boa, correta, que é raro, não, já é raro. Alguém que tem uma vida correta já é raro, mas não é suficiente. Isso corresponde àquela pessoa que está embaixo da escada, com tudo aberto, porta aberta, luz esperando, a hierarquia do outro lado da porta, feminina, porque é a polaridade feminina que está regindo esse processo agora, não? Do novo ciclo. Tudo aí. Cthulhu assumindo a regência do mundo, senhor do mundo, a hierarquia planetária, a ponte com a confederação, Muriel assumindo como instrutor do mundo, Maindra ativando os espelhos, unificando os registros dos discos solares, o processo de cristificação, a lei do amor, disponível. É só viver. Qual é a nossa atitude agora? Como eu estou escutando isso? É aí. Coloca amor. Quando nós vamos fazer a tarefa prática, qual é o motivo? Para que eu estou fazendo aquilo? O que me move ali? Troca. Tira um programa do computador, põe um programa novo. Muda o motivo da ação. Eu estou naquela ação por quê? Porque eu estou lutando pela vida, porque eu quero vencer na vida, porque eu estou competindo, porque eu estou com ciúme, porque eu não gosto daquela pessoa, porque eu gosto daquela pessoa. Tudo escuro, lá embaixo da escada. Muda o motivo. Vou fazer algo por amor. Vou fazer algo em glória a esta vida única. É por amor ao plano. É pelo bem de todos os seres. Não tem motivo pessoal. É pelo bem. E aí a vida cósmica começa a viver em nós. O amor começa a amar em nós. A atividade inteligente começa a agir em nós. Nós vamos nos tornando seres inteiros. Nós entramos na luz, está tudo aí. A misericórdia está aí, o perdão está aí, para nos lavar, para que o nosso karma se transforme, para que o karma planetário se transforme. Mas temos que subir essa escada. Então, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todas as hostes angélicas, as hierarquias, as naves, os centros planetários, os conselhos cósmicos, a confederação, estão todos aí, os canais abertos, os espelhos ativos, mas nós temos que dar o nosso passo. Eles não podem caminhar por nós. Nós temos que dar o nosso passo e, com o livre-arbítrio, dizer: eu aceito. Universo, faça em mim a tua vontade. E aí o universo faz. É só nós obedecermos. Cuidado
porque o universo escuta. Quando falarmos, depois vamos estar dispostos a seguir em frente, porque o universo vai escutar.